Olá, uma série de televisão de filmes que eu gosto muito é The Walking Dead. É um drama baseado em histórias de quadrinhos, onde alguns sobreviventes, num cenário pós-apocalíptico, nos Estados Unidos, eles começam, então, a buscar uma nova residência segura, protegida contra os mortos-vivos. Um vírus se espalhou pela humanidade e aí esses sobreviventes eles precisam, então, se proteger. O que isso aí tem a ver com a nossa reflexão de hoje? Tem a ver porque Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, ele nos apresenta a ideia de mortos ambulantes que foram transformados e são transformados em salvos operantes. Pessoas, então, que estavam mortas espiritualmente sem Jesus, mas que foram e podem ser transformadas em pessoas frutíferas, vivificadas pelo poder do Espírito. E é isso que nós veremos, então, no texto de Efésios capítulo 2. Me acompanhe aí na leitura do versículo 1 a 3, que vai trazer uma primeira ideia de que sem Jesus nós éramos pessoas mortas, porém éramos cheias de nós mesmos, nossos planos, nossas vontades, os nossos desejos. Olha o que diz em Efésios 2, de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, os quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Sem Jesus, estávamos mortos espiritualmente. Pessoas que viviam, mas mortos espiritualmente, porque não havia nenhum apetite por Deus, nenhum interesse em viver para a glória de Deus, a não ser o interesse para viver para nós mesmos, para viver no pecado. É mais ou menos o pecado estando em nós e nós no pecado. É mais ou menos aí como o peixe na água, né? O peixe está na água e a água está no peixe. Assim éramos nós, vivendo no pecado, o pecado em nós, e aí seguíamos a presente ordem desse mundo. O sistema mundano que se manifesta de forma algo voltado para a autogratificação, autopromoção, a autoglorificação, que são as mesmas atitudes que nós encontramos em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra na história da humanidade. São a mesma evidência que nós vemos em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel, essa autogratificação, essa autoglorificação. Nós queremos glória nos ministérios, no serviço, queremos que as pessoas citem o nosso nome, falem da nossa formação, falamos das nossas realizações, aguardamos e desejamos elogios, honra, aplausos. Em Atos capítulo 2 é muito interessante que nos conta a história de Herodes. Após um discurso, o povo exalta ele, o glorifica, o exalta, porque o discurso dele foi uma oratória incrível. E aí Herodes, então, acalenta, ele recebe aqueles elogios em seu coração, e aí o texto diz que pelo fato dele não ter glorificado a Deus, ele foi comido de vermes. Nós devemos viver para a glória de Deus, mas sem Jesus nós não conseguimos isso, porque nós vivemos para nós mesmos, vivemos segundo o sistema aqui desse mundo, e a Bíblia diz em 1 João 2, capítulo 2, versículo 15 e 17, que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama esse sistema do mundo, quem busca esses aplausos do mundo, quem busca essa autoglorificação, autoexaltação, autopromoção, não pode ser amigo de Deus, segundo Tiago, capítulo 4, versículo 4. Nós devemos viver para Jesus, viver para a glória dele. Satanás, o príncipe desse século, ele conseguiu, então, ele consegue manipular esses mortos que, ao invés de viver para Deus, vivem para si mesmos. Então, nós precisamos entender que o sistema do mundo, ele não é neutro. O sistema do mundo está voltado para satisfazer as vontades, os desejos, os pensamentos humanos. Nós precisamos entender que todas as coisas, ou elas são dirigidas e motivadas e direcionadas para Deus, ou todas as coisas, elas são dirigidas, motivadas e direcionadas pelo pecado e para o pecado, por Satanás e para Satanás. Então,
Por vivermos dessa forma, o versículo 13, ele termina dizendo, éramos merecedores da ira, porque nós não vivíamos segundo o nosso Criador. Mas a história não para por aí, existe um mas. E aí nós encontramos no versículo 4 a 9, olha que interessante, ele já começa falando assim, ó, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Jesus, então, nos salvou e nos transportou, ele nos tirou do cemitério de Satanás e nos levou para as regiões celestiais. O texto diz que Jesus nos amou. Não nos amou porque nós merecemos. Ele nos amou porque Deus é rico em misericórdia. Ele nos vivificou quando nós ainda estávamos mortos, sem nenhum apetite por Deus. Não foi nós que buscamos a Deus, foi Deus que se revelou a nós. Deus que nos vivificou, porque o morto, o que o morto vai desejar? Estávamos mortos espiritualmente, mas Deus nos vivificou, Deus nos ressuscitou com Cristo. É Deus que dá vida aos mortos através da pregação da palavra. Olha o que diz em Ezequiel, capítulo 37, versículo 7 a 10. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e esses ossos foram cobertos com tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam, o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Através da profecia, através da pregação da palavra, gera vida aos mortos. Deus também nos assentou nos lugares celestiais em Cristo. De mortos em pecados, inimigos de Deus, agora vivos e também assentados nos lugares celestiais. Deus também nos salvou, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Nós não conquistamos a salvação, nós a recebemos pela fé. Romanos 11:36 diz, pois dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não tem a ver conosco, tem a ver com ele. Todas as coisas devem convergir em Cristo. Nós vimos isso em Efésios. Por isso que a salvação ela não se perde, pois não tem a ver com o que eu faço, não são os meus méritos que garantem a minha salvação, são os méritos de Jesus, a obra perfeita que ele realizou na cruz. E o projeto, então, de Deus de dar vida a esses mortos é para que esses mortos, então, sejam transformados em pessoas frutíferas, em salvos operantes. O versículo 10 diz, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. A conversão do indivíduo não é o fim, é o início. É o início de uma nova vida. Sou uma nova pessoa em Jesus. João Calvino diz que somente a fé justifica, mas a fé justificadora jamais virá sozinha. Ela virá produzindo boas obras, uma vida cheia de boas obras. Mateus capítulo 5, versículo 16, nos mostra que as pessoas devem ver essas boas obras para que o Pai seja glorificado. As nossas obras, são trapos de imundícia, mas as obras boas, preparadas por Deus,
elas exaltam e glorificam a Deus. Tudo aquilo que é feito em Jesus, por meio de Jesus e para Jesus, são boas obras, que é feita e são realizadas para a glória do nosso Deus e que vão trazer uma diferença na eternidade. Elas serão acumuladas para recebermos os galardões, e esses galardões serão usados para a exaltação do nosso Deus. São obras efetuadas por Deus, porque é Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. É Deus que coloca em nós o desejo e é Deus que nos dá condições de realizar. Conforme o texto que eu já citei de Romanos 11:36, pois dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Fomos resgatados então. Nós somos salvos para servir. Uma vida de serviço a Jesus em benefício das pessoas. É entregar o nosso coração a Jesus. É usar os nossos dons, os nossos talentos. Ter uma vida frutífera nessa terra de sofrimento, mas termos uma vida que vai trazer efeitos na eternidade. Em Cristo, o nosso passado foi redimido. O nosso futuro está garantido. E o nosso presente faz sentido. Um morto-vivo que anda segundo a ordem desse mundo, não agrada a Deus e não produz, não tem uma vida frutífera, mas um salvo em Cristo Jesus. Ele anda nas boas obras que Deus preparou. Então, nós podemos resumir ainda mais essa mensagem. Nós fomos salvos para servir. Nós fomos salvos para produzir frutos. Fomos salvos, resgatados, transformados para ter uma vida frutífera, abundante, produzindo muitos frutos, porque nós vivemos segundo a vontade de Deus, segundo o propósito do nosso Criador. A pergunta que eu te faço é: você é alguém morto ou vivo espiritualmente? O morto espiritualmente vive para satisfazer as suas próprias vontades, mas um vivo em Jesus, ele vive para a glória de Deus servindo as pessoas. Querido amigo, que milagre da graça. Nós fomos tirados do cemitério do pecado e colocados na sala gloriosa do trono. De uma vida sem sentido para uma vida com esperança, uma vida frutífera, uma vida para a glória de Deus. Só Deus transforma pessoas mortas espiritualmente em pessoas que glorificam a Ele através da produção de frutos. O que é que nós devemos fazer à luz de tudo aquilo que nós ouvimos e refletimos? Nós devemos amar a Jesus. Nós devemos engrandecer a Jesus. Nós devemos celebrar a Jesus. Nós devemos buscar a Jesus e dizer: Jesus, muito obrigado. Jesus, eu te amo. Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Eu estava morto, o Senhor me deu vida, o Senhor me ressuscitou. Deus, eu te amo. Muito obrigado. Nós devemos também falar de Jesus. Compartilhar essas boas novas com outras pessoas, porque é apenas a palavra de Deus que pode transformar mortos ambulantes em salvos operantes. E o que nós devemos fazer também? Usar os dons, usar os talentos, as capacidades que Deus nos deu e que desperta em nós o desejo, que nos desperta a realizar algo e nos sustenta nisso. E aí nós podemos orar como Moisés: Senhor, consolida a obra das nossas mãos, porque tudo que eu fizer em Jesus, nada será em vão, vai ter um resultado presente como futuro também. Então, que Deus nos ajude a sermos salvos que servem, lembrando que o Senhor nos salvou para servir. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco e que Deus seja glorificado na nossa vida cada dia mais, até o dia em que Jesus voltar para nos buscar. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.